E o Faça Comigo de hoje é uma placa maternidade para uma princesinha chamada Esther. Já com a minha resina misturada, eu venho com um copinho e coloco a resina transparente e vou estar utilizando uma pigmentação branca. E nesse outro copo eu vou colocar mais resina transparente para colocar os focos dourados. Eu tenho mania sempre de encostar um pedacinho da resina no palito para poder grudar a folha de ouro quando eu vim para o copo. Eu faço dessa maneira e aí eu venho e vou misturando a resina ou os focos, né, para eles ficarem mais quebradiços, né, possível, porque ele fica pedacinhos pequenos do foco. E para o pigmento branco, eu vou estar utilizando esse pigmento aqui da Resiquale, que ele é um pigmento concentrado, tá? Gente, juro, pigmento líquido é vida, porque é muito prático, muito prático. Basta a gente colocar ali as gotinhas e já tá pronto. O único ponto negativo é que justamente por ele ser líquido, a durabilidade dele, né, é pouca. Ele acaba muito rápido. Então, eu gosto, mas eu não uso sempre. Mas quando eu quero ser prática, eu utilizo ele, que acaba facilitando mais minha vida. E aí coloquei ali umas 12 gotinhas e acabou ficando um branco bem gelo mesmo, como eu tava querendo. Então, venho com o maçarico passando por todo o copo para poder estourar todas as bolhas, para não passar bolha pro molde. E agora eu venho colocando a resina transparente ao redor de todo o molde. Essa personalização, a cliente ela escolheu a personalização mandala, né? Que a gente vai colocar várias flores ao redor da placa, vai ficar bem bonito. Eu poderia ter iniciado com pigmento branco também e depois ter colocado transparente, tanto faz essa ordem, tá? Mas aí eu optei por iniciar mesmo com a transparência e depois eu vim jogando o pigmento branco. Senti que precisava mais de pigmento branco, então eu coloquei mais resina transparente e coloquei mais gotinhas do branco. Depois eu peguei o palito e fui misturando dessa forma como vocês estão vendo no vídeo, para ajudar o branco, né, e a transparência, eles se misturarem melhor, para não ficar esse efeito como estava no início. Então eu fiz essa ajuda, né, digamos assim, para a resina, para ela poder aderir melhor com a transparência. Apesar que toda a minha flor, ela vai ficar exatamente como tá aí, tá? Nessa lateral. Então também se ficasse daquela forma não daria pra ver. Mas até o final vocês vão ver que o branco já vai ter tomado conta de toda a transparência, justamente pelo branco ele ser a pigmentação mais pesada. Então agora eu venho com esse meu buquezinho de rosas, de hortênsias, e vou colocando, gente, ao redor de toda a placa. Então, depois de alguns belos minutos, foi dessa forma que ela ficou. Então, coloquei a minha máquina da Cricut para trabalhar e ela cortou o nome da Esther. Depois que eu depilei, né, que é como a gente fala quando a gente tira aquele adesivo dourado, eu peguei a minha fita crepe, grudei o nome e colei na peça. Como a minha primeira camada já estava seca, era hora de fazer a segunda camada. E eu percebi que as flores da primeira camada ficaram um pouco escondidas, né, porque o pigmento embaixo cobriu elas. Então eu resolvi, para poder adiantar o processo, pegar a resina UV e colar ali nos pontinhos que senti que estavam faltando e coloquei as hortênsias. E depois eu levei para a cabine UV, porque elas ficaram bem grudadinhas. Então eu vim com a resina epóxi transparente e joguei a segunda camada. Eu quis fazer com a resina UV porque ela já iria secar em 2 minutos, diferente da resina epóxi que tem um tempinho maior. Mas lembrando que a resina UV é só para áreas bem pequenininhas e de baixa espessura, tá bom? Não dá pra gente colocar ela em grandes peças, não. Então, esse foi o desmolde da peça, olha como ficou o fundo dela. O pigmento branco, ele pega, né, toda a parte do fundo, mas que fica bem bonita também. E essa foi a parte de cima. Agora, eu tô mostrando pra vocês que tem bastante flor pra cima, né? Então, eu vou lixar essas flores pra conseguir fazer o dome.
Já mostrei aqui várias vezes a minha companheira de lixa, essa lixa aí de unha. Eu sempre utilizei esse modelo de lixa, gente, desde quando eu iniciei na resina. Pra mim ela é ótima, dá pra segurar muito bem e a gente consegue lixar bastante, ela super atende. Então eu vou lixando aqui, ó, toda essa bordinha que tava bem pra fora, por eu não ter preenchido até a boca do molde de resina. Ela ficou bem áspera, então eu lixei, ficou daquela forma que eu mostrei pra vocês. E agora, já com a minha resina também misturada, esperei ela ficar só mais um pouquinho densa e joguei na peça. Venho com a ajuda de um palito para conseguir ir empurrando a resina para todo o produto. 24 horas depois, ocorreu tudo certinho com o nosso dome, o brilho dele estava incrível. Então agora chegou a hora da gente poder furar a peça para poder passar a corrente. E eu furo, gente, com esse material aqui. O nome dele é Micro Retífica. Ela tem vários tipos de broca na caixinha que vem junto com ela. A minha é dessa marca da Demel, tá? Eu uso ela para poder furar todas as peças que necessitam de furos para poder utilizar o pitão. Então vamos lá. Eu olho a minha peça, vejo onde eu quero furar. E eu já venho com ela ligada, porque fica melhor do que ligar na peça. Você já vem com ela ligada, segura bem firme a peça e fura. A distância entre um furo e outro eu gosto de deixar padronizado sempre no nome da pessoa. Então eu sempre deixo o primeiro nome com o primeiro furo e o último nome com o segundo furo. Essa é a corrente que eu utilizo para poder estar colocando a cordinha, tá? Ela tá lá na lista de fornecedores também dos meus metais aqui da Dully, eu compro todos na mesma loja. E aí eu pego com o alicate para poder cortar o tamanho que eu quero. No caso não é cortar, né? Essa corrente ela não corta por ser bem grossa, então eu preciso abrir o elo e depois fechar. Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu sempre utilizo esses alicates, um de bico fino e outro mais grossinho. Ali eu já tinha enroscado o pitão na peça e o elo, né, da corrente ela não passava. Então era necessário estar utilizando um elo menorzinho, mais fino, para poder passar pela corrente e entrar no pitão. Que fica dessa forma aí que vocês estão vendo no vídeo. E depois é só repetir o processo no final da corrente com o outro lado da peça. E olha só o resultado que ficou, gente!